O assunto foi muito divulgado na semana passada, vocês acompanharam, que foi a queima daquele pavilhão, aquele térreo, que representa 8% de toda a estrutura construída da FENAC. Vocês lembram? Houve um incêndio e acabou com essa festa de Ibitinga, que eram aqueles estandes vendendo especialmente roupas e tal. Mas nós estamos apresentando o programa agora, com algum atraso, para dar um enfoque um pouco diferente. Não houve nenhuma vítima, nenhuma pessoa morreu nesse incêndio, felizmente. Não houve feridos também. Os danos foram apenas materiais. E serão cobertos, porque a FENAC tem seguro daquilo, já foi anunciado. A própria feira tinha um seguro que talvez não cubra todo o prejuízo. Mas isso também já foi noticiado. O programa de hoje é um momento pet especial. Por quê? Porque haviam dezenas de cãezinhos, de cachorrinhos, que estavam durante o incêndio. E se não fosse a ação rápida dos bombeiros, esses cãezinhos teriam morrido queimados. Então nós vamos contar, através de uma reportagem da Diana Mendel, com as imagens, e o relato da Juliana Decker, como é que aconteceu isso, como é que se processou o salvamento desses cães, são dezenas de cães, que foram salvos pela ação rápida dos bombeiros. Sem o que eles teriam morrido, repito, teriam morrido dentro do incêndio que em pouco tempo consumiu com todas as instalações da feira de Ibitinga. Então, a seguir estão as imagens da Diana Menda e a entrevista da Juliana Decker com o Corpo de Bombeiros, com uma sargento do Corpo de Bombeiros que participou do resgate dos cães ainda com vida. Estamos com a sargento Daisy, que resgatou os cãezinhos na madrugada. Como que foi quando chegou lá? Nós não tínhamos conhecimento da existência dos animais. Nós fomos informados que naquele lado, daquele setor do pavilhão, teria um caminhão com muito combustível, né, uma carreta. Então nós demos prioridade a entrar naquele lado por causa disso. E foi quando nós ouvimos o choro dos animais, né, que estavam dentro de umas caixas. E eu acho que só por isso eles resistiram mais tempo, porque a fumaça era muito intensa. Então nós começamos, eu e o meu colega, a atirar de 2 a 2, né, os 41, e retiramos eles para lá de fora e deixamos eles dentro de uma gaiola que a gente conseguiu arranjar na hora lá. Uhum. Esses cães, eles não chegaram a ser afetados pelo fogo, né? Não, os cães que nós resgatamos, não. O proprietário disse que eram 45 cães, mas nós localizamos, o proprietário disse que eram 54 cães, mas nós localizamos 41. E vocês têm uma ideia do que aconteceu com esses cães? Outros? Não sei, não tenho nenhuma ideia do que pode ter acontecido. Nós não verificamos nenhuma morte no local, de nenhum bicho, mas também, como vocês puderam ver nas fotos, não sobrou muita coisa. Então não sei lhe dizer. E quando vocês recolhem esses animais, vocês são chamados para um atendimento e daí vocês chegam e tem animais. Tem algum local no caminhão para colocá-los? No caminhão não, mas quando nós temos conhecimento de que há uma ocorrência de salvamento de animais, que faz parte do nosso serviço, saímos na resgate com uma gaiola dentro, apropriada. Ou para cobra, ou para bichos maiores. E quando vocês chegaram lá, tiveram a surpresa então de encontrar os cãezinhos, em que eles estavam completamente assustados. Qual era o estado deles?
Eram filhotes, né? Então eu acho que é o normal do filhotinho chorar. Então eu não sei lhe dizer se eles estavam assim por causa da fumaça ou se eles estavam assim por fome ou por outra coisa. Por estarem sozinhos. Por estarem sozinhos. E depois que vocês retiraram eles do local, o proprietário dos cães foi avisado e foi recolhê-los. Sim, nós retiramos do local, deixamos no lado de fora, eles num local seguro, né, aos nossos olhos, até porque nós iríamos entregar eles só para o proprietário. Sim. E quando ele veio e se identificou, daí nós repassamos a propriedade para ele. Se ele não chegasse, vocês trariam os cães para o local aqui de vocês de trabalho? Sim, nós traríamos eles aqui para o Corpo de Bombeiros e investigaríamos, hoje, né, no caso, de quem seria a propriedade desses animais. É comum acontecer isso? Vocês chegam no local para apagar um incêndio, encontram animaizinhos e tem que trazer para cá para depois o proprietário procurar? Não, não é comum, né? Acontece às vezes um cachorro no pátio, né? Ou até já atendi um porco dentro do pátio, mas cães é muito difícil, é uma ocorrência muito difícil, porque os cães geralmente eles residem do lado de fora da casa, né? Então é muito difícil. E quando vocês chegaram, como que eles estavam arrumados? Quando nós entramos no incêndio e constatamos a presença dos animais, eles estavam num estande separado, nós arrombamos o estande, né? E o estande já estava derretendo por causa do calor. E nós localizamos eles dentro de caixas de madeira, com a parte de cima aberta e com forragem de papel, né? E com um pote de água e outro de comida. Altamente inflamável o local onde eles estavam. É o normal que acontece com pet shop, né? Até para se aquecer é inverno, mas ninguém poderia imaginar que ocorreria uma coisa dessas com os animais no mesmo ambiente. Uhum. E eles tinham espaço ou eles estavam bem encostadinhos, estavam muitos animais em um local só? Não, eles tinham mais ou menos uns 4 animais por quadrado, quadrado de meio metro, acho. E eles teriam como fugir desse quadrado? Tu acha assim que os que não constaram ali, os que faltaram, eles teriam como ter fugido? Não tenho ideia, porque teve uma parte do pet shopping que queimou, né? Uma parte que também tinha esse mesmo tipo de material. Sim. Então eu não sei se de repente naquela área teriam esses animais. Não sei te dizer. Até porque caiu parte do telhado, né? Então isso só posteriormente. E é difícil de enxergar também, certamente estava tudo... Estava tudo escuro, nós estávamos só com as lanternas, né? Mas aonde que nós localizamos foram os animais que estavam vivos que nós localizamos. Dentro do quadro Guarde Água que Cai do Céu, estamos hoje aqui no Bairro Ideal, na lavanderia Breyer. Tradicional lavanderia, que veio para Novo Hamburgo há mais de 20 anos e que inovou desde a chegada, principalmente na questão de marketing, porque tinha um produto bom para oferecer e soube divulgar bem. Vamos falar com o seu Jairo. Seu Jairo, o senhor é um dos empresários que inteligentemente guarda a água que cai do céu, água da chuva, como se diz. Por que o senhor teve essa ideia de guardar a água da chuva? Bom, esse é um projeto que está sendo divulgado bastante através da ANEL, Associação Nacional das Empresas de Lavanderia, e junto ao Sindilave, nosso sindicato dos empresários do ramo de lavanderia. Esse sindicato é gaúcho ou... O Sindilave RS é o sindicato gaúcho, é o nosso sindicato aí. E assim, nós temos um projeto também, além de guardar água que cai do céu, águas das chuvas, nós temos um projeto de reaproveitamento através do tratamento de efluentes. Dessa mesma água? Essa mesma água, ela vem da chuva, a parte que a gente consegue reutilizar, e aí a gente utiliza no processo de produção e após ela é tratada em uma parte reutilizada e outra parte é lançada no efluente. Quanto tempo dá para reutilizar, vamos dizer, a mesma água? Deu uma chuvarada, encheu o reservatório, ela é usada 3, 4, 10, 15 vezes, qual é
Se é que tem essa média. Às vezes é exato, não tem, porque depende muito do tipo de sujidade que se tem no processo de lavagem. Tem roupas muito sujas que aí você lava, utiliza essa água só para tapete, não pode usar novamente no processo de produção, onde é roupas domésticas. Vai depender então da coloração, quer dizer, vocês examinam a água e acham que essa já tem que ser substituída. Sim, através de uma análise técnica química. Qual é a capacidade de reservados que o senhor tem atualmente? Hoje tem uma capacidade aqui de armazenamento de 10 mil litros. Isso leva quanto tempo, no caso de uma chuvarada forte? Quanto tempo demora para encher esses? São 2 tanques de 5 mil? 2 tanques de 5 mil. Sim. E depende, cai a chuva, essa aí depende da quantidade de água que vem do céu. Não podemos dizer exato, se é uma chuva mais fina leva mais tempo, mas quando a chuva é forte é rápido, questão de 3 horas enche os reservatórios. Vocês já chegaram a ficar sem água? Porque às vezes tem os períodos de estiagem no verão. Não, aqui não, graças a Deus não, mas já aconteceu lá que a gente tem que otimizar o sistema todo. Esse é um projeto também que a gente está desenvolvendo aqui, otimização do sistema em geral para economizar água. Então, assim, é um processo hoje que está sendo lançado através do nosso sindicato também, a lavagem úmida. É um sistema de lavagem que economiza água e é o que nós estamos partindo agora com os novos investimentos, equipamentos e sistemas de lavagem. O senhor acha que isso é uma forma de contribuir para que a cidade não fique inundada, para que não se use água tratada naquelas tarefas que não são necessárias? Com certeza, para regar jardim, por exemplo, lavar carros, calçadas, ou mesmo nos banheiros, né, na máquina de lavar, isso tudo, a água pode ser utilizada perfeitamente, sem problema nenhum. O senhor sentiu que a introdução desse sistema fez diminuir os gastos que o senhor tinha com água tratada? Assim, não dá para dizer exato, porque depende muito dos períodos de chuva, né? Porque épocas que chove mais, épocas que chove menos, mas com certeza diminui na coleta, no consumo de energia, pouco mais reflete no final do ano, por exemplo, no final de um certo período ele reflete bastante. O senhor tem alguma ideia, para finalizar, de ampliação da captação da armazenagem? Sim, nós estamos com um projeto novo que talvez até o final do ano esteja finalizado, onde nós vamos ter mais captação de água da chuva e um aumento na reutilização da água do sistema de tratamento de efluentes. Essa captação seria em torno de quê? Mais 5, 10 mil? Talvez mais uns 10 mil. 10 mil? 20 mil litros. Aqui nessa mesma área? E o senhor colhe desse telhado? Dos 2 lados e mais a calha da parte inferior. É uma área construída grande aqui, a sua lavanderia. É uma área, aqui deve ter em torno de 200 metros quadrados. Muito bem. Guarde a água que cai do céu. Não se justifica usar água tratada para aquelas tarefas que não exigem água tratada. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Yeah, oh, yeah. Who's standing in the building? Oh, yeah. People day, like the Mesa. Oh, yeah. 7 in the building. Vocês imaginem, 1824, a chegada dos primeiros imigrantes, desembarcaram no Rio dos Sinos e foram se instalando nessa região do Vale do Rio dos Sinos, 1824. Aí, em 1948, se não estou equivocado, um dos imigrantes construiu essa bela casa, essa bela moradia, que hoje é um patrimônio cultural da cidade de Novo Hamburgo, construída há 165 anos atrás. Uma arquitetura arrojada para a época. As casas dos colonos, como se sabe, de um modo geral, eram de madeira,
naquele estilo em Chaimel, e que aos poucos, claro, havia uma mescla de madeira com alvenaria, mas um prédio assim, portentoso como esse, com várias instalações, era um arrojo naquela época. 1848. Esse prédio é uma das raridades e que mantém viva a lembrança da colonização alemã. Nós que estamos perdendo o dialeto Hunsrück, aquela maneira de mistura do alemão com o português, e que se intensificou o uso naqueles anos de guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde muitos imigrantes, descendentes de imigrantes, só sabiam falar alemão. E aí, com a proibição da língua alemã, tiveram que fazer uma mistura de alemão com português e tal. E aí a minha tia Lucila, que era uma dessas adoráveis colonas, e que originaram, ou que inspiraram, depois que fizessem um livro sobre a tia Lucila, ela era uma das pessoas que utilizavam muito o Hunsrück. Isso é um patrimônio histórico que nós estamos perdendo aqui na região do Vale dos Sinos. Ao contrário dos gringos em Caxias do Sul, dos italianos, que estudam, inclusive na universidade, o dialeto vêneto, nós abrimos mão, o que é muito triste, da preservação do nosso Hunsrück, daquela maneira de falar. Mas isso é outro capítulo. O que importa hoje é esse prédio, é se falar um pouco desse prédio, que está já há muitos anos sob os cuidados do senhor Odilo Friedrich, que é irmão do ex-prefeito Nível Leopoldo Friedrich, só como referência, e coube ao senhor Odilo, então, os cuidados, a preservação, a restauração desse casarão museu dos Friedrich. Senhor Odilo, é uma grande honra para nós estarmos aqui conversando para o programa Aurélio Decker Repórter, do Canal 20 da NET. Como é que foi? Como é que veio parar nas suas mãos? De que maneira ocorreu esse episódio que deixou aos seus cuidados esse casarão? Em primeiro lugar, é uma honra receber a ti aqui com essa entrevista, essa reportagem, que para mim é muito honrosa e eu acho que ajuda a nosso objetivo comum de preservar a história, a cultura, né, o meio ambiente, enfim, né, que herdamos dos antepassados. O senhor chegou a se criar aqui como criança? Sim, claro, como não, né? Eu nasci aqui em 1927, né? O pai é que nasceu... Junto com a emancipação de Novo Hamburgo. Sim, exatamente, 5 de abril, eu sou de julho, né? E o pai nasceu já aqui. O pai tinha falecido em 67, se não me engano, e a mãe faleceu depois, aí alguém tinha que ficar com o patrimônio aqui. O Nívio já tinha construído a casa dele ali, né? E já não precisava, né, de se preocupar com isso aqui e tal, e eu tinha então até a preferência, e essa razão, né, o filho mais velho tomou conta, teve que assumir, né? Eu não digo ônus, porque é mais bônus que ônus, né? Dessa propriedade toda. Claro que não como propriedade rural, como produção rural, mas como um patrimônio a ser preservado. E eu tinha gosto por isso. E, na verdade, eu investi aqui, continuo investindo, praticamente tudo que entra fica investido aqui. Então, essa foi a razão, né? Éramos só 2 irmãos, né? O Nívio e eu, e me tocou, né? E por essas coisas da vida, eu ficar com essa parte aqui do casarão. Né? Esse decreto municipal que transformou em patrimônio histórico, foi em que ano, seu Odilo? Assim, exatamente eu não sei, não saberia responder. Uma década? Sim, mas tempo do Daut, quando o Aloysio Daut era diretor cultural, coisa assim, né? Foi no governo do Alceu Mosman. Provavelmente, né?
Eu acho que como é que tem funcionado a questão do museu? As pessoas podem visitar o senhor? Como é que o senhor tem coordenado isso? Na verdade, o museu foi uma coisa que está na nossa imaginação há muitos anos, né? De que aquilo daria para fazer um museu. E com a vinda da Annelise Kudler para cá, naquela vez, a gente começou a conversar sobre isso e aceitamos a ideia de junto fazer alguma coisa. Ela tem algum conhecimento nisso, eu também, e a gente juntou. E o que nós fizemos foi recolher todas as coisas antigas e obsoletas que tinha aqui na propriedade desde 87, que meu pai, e de antes também já, né, alguns equipamentos, alguma ferramenta mais antigas ainda, nós classificamos ela, entre aspas, e colocamos em certos nichos, assim. Então tem equipamento de carneação de porco e de gado, está mais ou menos reunido hoje. Antes era separado, era aqui e ali, ainda tem coisas espalhadas, assim, mas que realmente não cabe manter assim, meio longe, né? Como tacho de cobre, essas coisas enfim, são mais cobiçadas por gente que não tem o direito de levar, né? Então, aquela tafona que tinha, que chegou a funcionar há muitos anos, ela está... mais ou menos, ela está... dá para entender o que se fazia e como fazia farinha. Eu até tenho uns escritos sobre isso, né? Você tem fotos da época? Alguma foto da tafona? Não, a tafona está ali. Sim, claro, mas digo fotos dela, de pessoas utilizando? Não. O meu pai encerrou as atividades da tafona em 1818. Isso eu sei de informação que ele falava, que em 1918 chegou à conclusão que não era mais econômico produzir farinha de mandioca. Então ele desativou, né? Porque não tinha mais mão de obra também, porque já... Eu não sei se antes funcionava com escravo, alguma coisa, eu não tenho notícias disso, mas em 1888, foi abolida a escravidão, né? Então... Uma época as pessoas vinham aqui, eu me lembro, eu trabalhava no Correio do Povo, na década de 70, então se for na época, havia um porão ainda com algumas algemas que ainda tinham sobrado daquela época. Isso também está... Ainda está aqui, as algemas estão aí, né? Essa é uma relíquia, né? Mas é um valor histórico. Sim, claro. Sim. Uma passagem negativa da nossa história, mas é... Não, mas ela é um registro, né? Mas havia uma espécie de senzala aqui, ou alguma instalação. Na verdade, não era... Eu tenho até umas pedras colocadas ali, porque o pessoal vem aqui pensando que tinha senzala. Onde é que era a senzala? Onde é que era? E a minha avó dizia que ali, perto da figueira, depois podemos até ir lá, né? Ali era a casa dos negros, ela falava. Essa era a forma dela se expressar. E em alemão até, né? Então... Como é que é em alemão? Casa do Negro? Negerhaus. Negerhaus. Das war das Negerhaus, né? Então, o que era, que tamanho? Não? Eu tirei os alicerces quando vim para cá, ignorantão também, né? E encontrei os alicerces e recolhi e fiz um muro atrás aí para poder fechar mais ou menos em roda do prédio aí, porque aqui era passagem de guri de colégio, passavam por aqui, iam para faixinha naquela época, quando ainda tinha a Nidilândia. Nidilândia, exatamente. Então a gente teve que fechar, porque dormiam até em cima aqui da tafona, os hippies ocupavam aí, eu não cheguei a ver, mas me disseram, não, isso aqui, os hippies dormiam aí, quer dizer, era uma coisa meio sem dono, né? Minha mãe não podia já cuidar, né? E sabe como é, daí fica não tendo alguém todos os dias observando e revisando um pouco o que está acontecendo, na verdade as coisas degringolam, né? E isso foi um pouco o que aconteceu. Mas a sua ideia é se houver, vamos dizer, um apoio, um amparo,
uma organização, o senhor não se oporia que as pessoas pudessem visitar Não, aqui inclusive a gente teve um ano e pouco aqui de museu, que vinha muita gente, muitas escolas vinham aqui de ônibus, a gente entrava por lá até, porque daí já passava pela estrebaria, passava pelo pátio aí, via outras coisas, e aí entrava na Tafona já com uma visão assim, tipo rural, né? Tinha um banheiro carrapaticida, já o pessoal começava a ver, né? E aí isso funcionou bastante, mas precisa ter gente para realmente receber as pessoas, agendar, né? O tal dia... Dar o ingresso, porque... Não era ingresso, era uma taxa, né? Manutenção. Mas realmente não era muito significativo. Você chegou a ter vaca de leite aqui? Eu tive ainda. Eu ainda comecei com isso pensando que ainda ia resolver não. Eu ia ainda poder continuar com uma mini propriedade agrícola colonial, né? Com 3 vacas, qualquer coisa assim. Mas no fim tu não tem empregado mais capacitado e que tenha vontade, porque tem que trabalhar sábado, domingo. Agora então se torna praticamente inviável. Essas coisas, realmente, pequeno agricultor é uma coisa familiar. Se não a família não estiver ajudando, tu sabe que as coisas não vão. Com o tipo capitalista, pagar hora extra, hora por trabalho perigoso, por sanidade, por 50 coisas, não tem condições, né? E realmente tem que ter um volume de produção razoável. Aqui não tem mais, aqui tem asfalto em roda, né? Tudo, são 6 hectares aqui que pertencem ao prédio aqui, a casa, a Tafona, né? E que não tem nenhuma coisa possível de produzir. Aqui eu tenho o jegue solto aqui, que é a atração de muita gente que passa aqui e para com as crianças e dão pipoca e dão cenoura ele passa muito bem aí.